E a internet, Gabriel Sap aqui. Hoje eu queria conversar com vocês de novo sobre imigração, sobre o meu processo de imigração. Mais precisamente sobre 4 erros que a gente cometeu ou durante o nosso planejamento ou nos nossos primeiros meses aqui. E eu quero aproveitar que a gente está no centro do Porto com um carro alugado para conhecer um parque novo aqui do Porto junto com vocês e bater esse papo lá. Bora lá? Muito bacana, né? Esse aqui é o Parque da Pasteleira, bem no meio do Porto. Um lugar bem bacana para dar uma volta, talvez fazer um piquenique. E é aqui que a gente vai bater o nosso papo. Então, como eu já falei para vocês antes, a nossa imigração envolveu muito tempo de planejamento, preparação e economias. Mas mesmo assim, nós não ficamos totalmente a salvo de alguns perrengues, de alguns apertos e de alguns erros. E é disso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Eu vou contar para vocês 4 erros, 4 coisas que eu faria diferente se estivesse iniciando o processo de imigração agora ou chegando aqui em Portugal agora. O nosso erro número 1 tem a ver com dinheiro e, na verdade, acho que são 2 coisas. O nosso processo de imigração para um casal exigia que a gente trouxesse para Portugal e comprovasse em conta 10.800 euros. E nós trouxemos um pouquinho mais do que isso, 11.200 mais ou menos. E deixamos parte do nosso dinheiro no Brasil. Na época que nós terminamos de transferir o dinheiro para Portugal, o euro estava valendo mais ou menos R$ 4,32. E nós trouxemos aqui para Portugal o mínimo possível e deixamos o resto no Brasil na esperança de que o euro fosse baixar e a gente pudesse trazer depois com um valor melhor. Acontece que o euro acabou disparando e a gente perdeu muito dinheiro. A gente perdeu mais de 1.000 euros só por causa dessa diferença de conversão. E mesmo se a gente tivesse trazido todo o nosso dinheiro para cá, ainda seria menos do que eu acho que a gente deveria ter trazido. Então a gente deveria ter vindo para Portugal com mais dinheiro. Não caiam nessa de trazer o mínimo que a lei exige para o processo de imigração de vocês, porque sempre vai ser pouco. No nosso caso, por exemplo, nós trouxemos esses 10.800, alugamos um apartamento, já tivemos que adiantar 3 rendas, 3 aluguéis, mais o equivalente a 3 meses de caução. Só aí já foram 4.500 euros saindo da nossa conta. E o apartamento não era mobiliado, então a gente teve que equipar, mobiliar o apartamento e a gente gastou um pouquinho mais de 2.000 euros, e isso economizando bastante. A ideia inicial era montar tudo na IKEA, acabamos mudando de ideia e quase tudo nós compramos na OLX de segunda mão. Então conta comigo, 4.500 de aluguel, mais 2.300 talvez, 2.400 mobiliando a casa, só aí já foram quase 7.000 euros. Sobraram um pouco mais de 4.000 e a nossa despesa mensal é de um pouquinho mais de 1.000 euros. Então desses 10.800 euros que nós trouxemos, que teoricamente seriam suficientes para nos manter por quase um ano, sobrou só dinheiro para 4 meses. E aí, como todo mundo sabe, em março estourou a pandemia, Portugal entrou em isolamento, não tinha trabalho. Os principais focos do meu negócio, que eram casamento e turismo, morreram. E a gente se viu com o equivalente a 4 meses de contas pagas na nossa conta bancária aqui em Portugal. E ainda no Brasil, dinheiro que dava para mais uns 3 meses, talvez. Então o primeiro erro, o primeiro arrependimento que eu quero deixar registrado aqui para vocês é isso. Não ter trazido mais dinheiro e não ter trazido logo tudo de uma vez, baseado numa esperança totalmente sem fundamento de que o euro ia baixar e a gente conseguiria trazer o nosso dinheiro para cá depois com um pouco mais de vantagem. Isso nos leva ao meu segundo erro, que também tem a ver com dinheiro. E o segundo erro foi subestimar a pandemia e demorar muito para correr atrás de um plano B. Como vocês sabem, eu imigrei com visto de empreendedor, abri minha empresa de fotografia aqui e a ideia era continuar desenvolvendo minhas atividades de fotografia e vídeo como eu fazia no Brasil. Mas apesar de já estar claro que essa atividade não ia para frente tão cedo por causa da pandemia, eu demorei muito para realmente levar isso a sério e correr atrás de um emprego, por exemplo. Então, eu demorei muito para procurar emprego e no começo eu só fixava em vagas de fotógrafo e de videógrafo. Então, sei lá, uma vez por semana eu mandava alguns currículos aqui e ali, eu não estava me esforçando e não estava correndo atrás como deveria. E foi por isso que a pandemia estourou em março aqui em Portugal e eu só consegui emprego em setembro. Então isso é mais uma coisa que eu faria diferente. Assim que eu percebi que o meu negócio próprio não iria para frente enquanto o mundo inteiro não melhorasse,
Eu deveria ter corrido sério atrás de emprego, mandado 10, 15, 20 currículos por dia e não me fixar só na minha área, mandar currículo para qualquer tipo de trabalho que eu conseguisse, para garantir que estaria entrando dinheiro em casa e que a gente não ia passar todos esses meses, de março a setembro, só queimando as nossas reservas. E o terceiro erro, a terceira coisa que eu faria diferente, nos traz de novo para aquele assunto de apartamento e arrendamento. Os apartamentos com valor mais acessível aqui em Portugal e já mobiliados costumam ser muito feios. Costumam ser apartamentos antigos, com estilos antigos, móveis antigos. E a gente queria começar a nossa vida com um apartamentinho simples, mas com a nossa cara. Então por isso pegamos um sem mobília. E se a gente tivesse optado por um apartamento já com móveis e totalmente equipado, a gente gastaria aí uns 2.500 euros a menos, o que nos daria uns 2 meses a mais de sobrevida, de contas pagas, no meio dessa situação toda. Então o terceiro erro que a gente cometeu... Porra, sério que você tem que soprar a folha agora, cara? Então o terceiro erro que a gente cometeu, a terceira coisa que a gente provavelmente deveria ter feito diferente foi isso. Acho que a gente deveria ter escolhido um apartamento já mobiliado. O quarto erro já tem mais a ver com a empresa. A gente contratou uma assessoria que é acostumada a prestar esse tipo de trabalho para empreendedores e justamente por isso, eu acho, por eles estarem acostumados a lidar com empresários e empreendedores, coisa que eu na realidade não sou, né? Eu sempre fui um trabalhador individual. Eu acho que eles não explicaram tão detalhadamente tudo o que envolve ter uma empresa em Portugal, por menor que seja. E o meu erro está principalmente na questão de não ter perguntado tanto quanto eu deveria. Então eu abri a empresa e vim para Portugal sem ter conhecimento total dos custos mensais que eu teria e de como funciona a empresa. Duas coisas que eu não sabia, por exemplo, é que a empresa tem que fazer uma contribuição social todos os meses. Então todo mês eu teria que pagar aí uns 100 e poucos euros para a segurança social. Por sorte a assessoria me ajudou e eu consegui por 2 anos isenção dessa contribuição. Uma preocupação a menos. Mas outra coisa com a qual eu não contava é a forma como eu teria acesso ao dinheiro da empresa, aos lucros da empresa. Todo o trabalho que eu prestasse, eu receberia na conta da empresa e só poderia ter acesso a esse dinheiro anualmente quando chegasse a época de retirar os lucros. Ou seja, eu não teria acesso a esse dinheiro mês a mês, imediatamente, para usar na nossa subsistência. E eu não contava com isso. Eu achava que ia ser como era no Brasil, onde eu era MEI. Recebia o dinheiro e pronto, podia utilizar imediatamente. Aqui é diferente. E se eu soubesse, eu provavelmente teria aberto aqui um outro tipo de empresa ou imigraria com um visto D2 como trabalhador individual. Coisa que na realidade eu nem sabia que era possível quando eu iniciei o processo. Então é isso, essas eram as dicas que eu tinha para dividir com vocês hoje. Espero que esse vídeo te ajude a não cometer os mesmos erros que eu e que o seu processo de imigração e de instalação num país novo acabe sendo mais tranquilo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se esse tipo de assunto te interessa, considere se inscrever aqui no canal, porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. Beleza? Então por hoje é só, a gente se fala no próximo. Falou!